Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a quem eventualmente esteja assistindo à gravação desta aula que agora se inicia. Meu nome é Paulo Antônio Grau Monteiro de Castro, sou professor de Direito Civil e sou procurador do município de Belo Horizonte. E hoje a minha incumbência é ministrar aulas sobre prescrição e decadência. Sim, prescrição e decadência, esse assunto tão caro, esse assunto tão importante, que guarda relação não somente com o direito civil, né? O nosso enfoque agora é direito civil, mas é um assunto que guarda relação não somente com o direito civil, mas também com outras áreas aqui do direito, né? Nós podemos dizer, inclusive, que prescrição e decadência são, afinal de contas, assuntos que dizem respeito, na verdade, à teoria geral do direito. Mas aqui, não fugindo do nosso enfoque, não fugindo do nosso recorte, eu reitero que realmente nós teremos aqui a oportunidade de estudar o assunto da prescrição e decadência dentro, vejam só, da temática do direito civil. O direito civil, essa matéria tão importante, essa matéria que faz, assim, parte realmente das nossas vidas, né? O direito civil é justamente aquele direito que regula as relações entre particulares, o direito comum, né? E todas essas relações entre particulares, então, vão, de alguma maneira, tangenciar aqui o assunto do direito civil. Pois bem, meus caros, qual que vai ser aqui a nossa metodologia? Nossa metodologia, como não poderia deixar de ser, né? Nesse caso aqui de aula gravada, vai ser expositiva. Nós iremos desenvolver aqui aula expositiva referente à prescrição e decadência e tentaremos, de fato, aqui fazer com que cada um dos encontros referentes a essa matéria dure em torno de 50 minutos. Talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, mas nós tentaremos trabalhar aqui com esses módulos, com essas aulas, com duração aproximada de 50 minutos, para, evidentemente, também facilitar aí a compreensão da parte dos eventuais estudantes, dos eventuais também colegas que estejam acompanhando aqui a nossa explanação. Pois bem, vamos que vamos começar então a falar sobre o assunto da prescrição e sobre o assunto da decadência. E nesse sentido, antes de qualquer coisa, é muito importante deixar claro que tanto a prescrição como a decadência são institutos que guardam uma relação aqui muito estreita com a questão do passar do tempo. Sim, prescrição e decadência estão indubitavelmente ligados ao passar do tempo. E esse passar desse tempo, no enfoque que nós daremos, haverá de implicar certamente consequências jurídicas, certo? O tempo, ele é algo que é muito relevante para a humanidade, e eu vou dizer mais, o tempo acaba sendo bastante relevante para o próprio direito. O tempo, ele tem influência, indubitavelmente, nas relações jurídicas. E nesse ponto, como eu já estou adiantando, esse tempo, ele guarda estreita relação tanto com o Instituto da Prescrição, que será por nós analisado, como também com o Instituto da Decadência, que será igualmente por nós analisado. Pessoal, então aqui o ponto de partida da nossa aula e o que tem que ficar muito claro na mente de cada um de vocês e de cada uma de vocês é que, de fato, nós temos aqui agora diante de nós institutos que, repito, guardam uma estreita ligação com a questão da passagem do tempo. Beleza? Tranquilo, gente? Podemos prosseguir aqui mais um pouquinho? Pois bem. Tanto a prescrição como a decadência, então, vão implicar aqui alguma consequência jurídica, e tudo isso vai decorrer, certamente, da passagem do tempo. Eu vou dizer um pouquinho aqui, desde já, sobre a prescrição. A gente ainda não desceu a detalhes, a gente nem conceituou ainda, mas vocês vão perceber aqui ao longo da vida que existem basicamente duas modalidades de prescrição. Existe a chamada prescrição aquisitiva, essa terminologia é até criticada por alguns autores, mas
a gente tem que reconhecer que é uma terminologia clássica, então eu tenho que comentar. E a prescrição aquisitiva também é chamada de uso capião, certo? Tranquilo? Já a chamada prescrição extintiva vai dizer respeito à extinção de algo. Ainda não estou dizendo o que é esse algo. Nós vamos por partes, vamos com calma. Nós vamos trabalhar todos esses institutos de maneira bastante cuidadosa. Mas vejam, a prescrição dita extintiva, também chamada de uso capião, essa aí, ela é estudada dentro lá dos direitos reais ou direitos das coisas, ou direito das coisas, como quer que vocês prefiram, e evidentemente aqui ela vai guardar uma relação muito grande, de fato, com os direitos reais, né? Eu estou sendo até pleonástico, mas ela guarda relação com isso. Já a chamada prescrição extintiva é a prescrição propriamente dita. É essa prescrição que nós iremos aqui analisar como sendo um assunto atinente, sobretudo, à parte geral do Código Civil. Perfeito? Tranquilo? Então, nós vamos aqui, já estou deixando claro, trabalhar a chamada prescrição extintiva. Já estou adiantando que ela vai implicar a perda ou a extinção de algo, tá? Há até quem critique essa situação de perda ou extinção para a prescrição, mais para frente eu vou trabalhar isso com vocês, vou explicar isso de maneira clara. E a decadência também vai implicar aqui a perda de algo, tudo bem? Mas tanto a prescrição como a decadência, dentro dessa lógica, vão implicar aqui a perda de algo, mas por qual motivo? Por conta da passagem do tempo associada à inércia de alguém. Repito, quando nós estamos falando aqui dessa prescrição extintiva e também da decadência, nós estamos falando de situações que guardam estreita relação com passagem do tempo, associada à inércia de alguém. Quando eu digo inércia, eu digo o quê? Com o fato de alguém ali não ter tomado as providências que lhe competiam no que diz respeito a algo. Notem, eu estou indo por partes, eu sempre falo aqui com bastante cuidado para os meus queridos alunos e para as minhas queridas alunas, que de nada adianta o professor já chegar querendo ali trazer detalhes muito excessivos a respeito de uma matéria. Não. A gente deve começar aos poucos, a gente deve, de fato, começar do começo. Primeiro eu chego aqui e mostro para aquela pessoa que nunca viu um edifício, eu primeiro mostro o edifício para ela por fora. Depois aqui que ela realmente aprende o que é um edifício, eu pego essa pessoa, conduzo para dentro desse edifício e aí, finalmente, ela vai conhecer esse edifício do lado de dentro. Se nós não fizermos assim, a pessoa fica muito perdida. Como diz aquela velha piada, a pessoa fica mais perdida do que a azeitona em boca de banguela, e a gente não quer, evidentemente, que isso aconteça. Já pensaram aqui numa azeitona na boca de uma pessoa banguela? Que coisa horrível, gente, que coisa complicada, a pessoa ficar com aquela azeitona boiando, é melhor nem pensar, né? Por favor, não me acusem de ser banguelofóbico, por favor, tá bom, gente? Mas vamos prosseguindo aqui com a nossa aula. Pois bem, eu já disse então que a prescrição ou a decadência vão implicar a perda de algo, tá? Em razão do decurso do tempo associado à inércia de alguém. Perfeito? Isso aqui é o básico do básico. E nesse ponto, vocês haverão já de perceber que tanto prescrição como decadência têm aqui pontos em comum, tá? Qual que é o principal ponto em comum? Isso que eu disse. O fato de que ambos esses institutos jurídicos vão aqui decorrer exatamente do quê? Como eu disse, da passagem do tempo associada à inércia ali de alguém. Beleza? Esse é o principal ponto de contato entre os dois institutos. Mas, Paulo, será que esses dois institutos têm também diferenças? Sim, essas diferenças vão ser trabalhadas aqui por nós com bastante cuidado, com bastante detalhamento, até porque se trata de um assunto relevantíssimo, de um assunto que tem aqui sua importância não só no que diz respeito à atuação profissional cotidiana de qualquer operador do direito que seja. Posso falar aqui, por exemplo, de advogados públicos, de advogados privados, posso falar aqui, por exemplo, dos magistrados, das magistradas, posso falar, por exemplo, aqui de membros do Ministério Público, posso falar de defensores e de defensoras públicas, posso falar de inúmeras situações. Tá? Então, o primeiro ponto que eu já deixo claro é esse.
prescrição e decadência tem aqui uma importância muito grande, e a diferenciação entre esses dois institutos, ela é essencial realmente para que as pessoas que lidam com o direito profissionalmente possam, de fato, atuar em nível de excelência, tá? Mas não é só isso. Em segundo lugar, aqui eu vou ser até bastante pragmático, tá? Como ex-concurseiro que eu sou, às vezes eu gosto de ser bastante pragmático. A verdade é que, para além da atuação profissional de todas as pessoas, muitas vezes antes dessa atuação profissional acontecer, antes de essa atuação profissional acontecer, é necessário que essa pessoa muitas vezes submeta a algum tipo de seleção. Quando eu falo em seleção, eu falo aqui, por exemplo, no exame de ordem, no que diz respeito à advocacia. Eu falo aqui dos concursos públicos no que diz respeito às pessoas que pretendam exercer cargos públicos relacionados ao direito. Eu falo até mesmo em seleções que podem ser aqui empreendidas para ingresso em escritórios de nível de excelência. Isso também acontece muito em programas de trainee, o que quer que seja. Então, vamos ser bem francos. Prescrição e decadência caem em provas. Estou sendo aqui bem franco mesmo. Seja em prova de OAB, seja em prova de concurso, seja em seleções em geral. Então, não bastasse o fato de serem aqui esses institutos assunto muito relevante para a atuação profissional, eu digo mais, esses institutos também acabam sendo muito relevantes lá na hora de vocês eventualmente se submeterem, por exemplo, a um exame de ordem, a um concurso público ou a alguma seleção congênere. Portanto, sendo bem franco, sendo bem aqui pragmático, estudem prescrição e decadência. Perfeito? Tranquilo? É um assunto relevantíssimo. Mas vamos lá, aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar, então, que é muito importante que vocês saibam as diferenças entre prescrição e decadência. E eu já adianto que, basicamente, nós temos 3 distinções que são relevantes de serem trabalhadas entre prescrição e decadência. Essas distinções serão abordadas com um grande grau de detalhamento aqui, ou nesse encontro de agora, ou nos próximos encontros. Já falei que nós teremos módulos aqui com cerca de 50 minutos. Então vamos lá, gente, vamos lá. Nós temos aqui 3 distinções que são importantes de serem estudadas, especialmente entre prescrição e decadência, e uma delas, aliás, é muito clara na própria circunstância específica do Código Civil de 2002, e é por isso que eu chamo aqui uma atenção bem estritamente relacionada a ela. Meus caros, para quem aqui é amante de estudo de direito civil, quem aqui gosta de estudar o direito civil, sabe muito bem que o Código Civil de 2002, ele tem basicamente ali na sua estrutura 3 princípios norteadores. E o professor Miguel Reale já deixava isso claro. Isso está, aliás, na própria exposição de motivos do Código Civil de 2002. Esses princípios de que eu trato agora são os princípios do quê, gente? Da socialidade, que diz que os valores sociais devem prevalecer sobre os individuais. Princípio também da eticidade, que traz valores éticos para dentro aqui do direito civil. E também, gente, é importante relembrar o chamado princípio da operabilidade. É nesse que eu quero focar agora. Pessoal, o princípio da operabilidade, vocês devem saber muito bem, mas não custa aqui a mim repetir. Ele diz respeito ao fato de que o Código Civil de 2002 não está preocupado em discutir sexo dos anjos. Ele não está preocupado em falar assim, olha, o conceito do Instituto A é isso e aquilo. Ou então que o conceito do Instituto B é aquilo, isso. Não. O Código Civil de 2002 está muito mais preocupado, no geral, em resolver as situações concretas. Pessoal, o Código Civil de 2002 está muito mais preocupado em resolver as situações concretas. O Código Civil de 2002 não quer ali discutir sexo dos anjos. Meus caros, discussão, por exemplo, referente a conceitos jurídicos, isso é algo que incumbe a nós, doutrinadores. Isso não incumbe ali ao texto legal. Como eu disse, a incumbência do texto legal é qual, gente? A incumbência do texto legal é resolver os casos concretos. Eu não estou dizendo que a lei, o Código Civil é evidentemente uma lei, eu não estou dizendo que o Código Civil ele não tem ali um aspecto de generalidade.
Ele tem sim, até porque o Código Civil, como uma lei, tem ali o que, gente? Que observar aqueles 5 atributos da lei. A lei, para ser lei em sentido material, vocês já aprenderam isso em teoria geral do direito, tem que ser uma regra geral, abstrata, obrigatória e inovadora. Então, notem, a lei ela é geral e ela também é abstrata. Eu não estou dizendo que o Código Civil é concreto. O que eu estou querendo dizer de outro lado? O que eu quero dizer, gente, é que o Código Civil, embora seja uma lei, portanto, seja abstrato, seja geral, o Código Civil ele quer resolver as situações concretas. Ele continua sendo geral, continua sendo abstrato, mas ele quer resolver as situações concretas. E no ponto específico aqui da questão atinente à prescrição e decadência, nós temos um dos principais exemplos aqui dessa perspectiva do Código Civil de 2002, no sentido de ele realmente querer resolver situações concretas. Por que eu estou dizendo isso e aonde que eu quero chegar? Já estou adiantando para vocês aqui um ponto interessantíssimo de prescrição e decadência, muito embora a gente nem tenha chegado até este momento a realmente trazer um conceito, trazer outro. Mas eu já vou adiantar aqui para vocês, não custa. Uma das principais situações exemplificadoras dentro do Código Civil da diferenciação, ou melhor dizendo, da aplicação da operabilidade, desculpem aqui, acabei trocando as palavras, mas da aplicação da operabilidade, é justamente o modo que o Código Civil de 2002 utilizou para diferenciar prescrição e decadência. Estou dando aqui um spoiler, mas eu vou trabalhar assim por enquanto. Vejam só que coisa mais interessante. Será que poderia, por exemplo, o Código Civil ter chegado e falado assim, olha, o conceito de prescrição é X e o conceito de decadência é Y? Sim, ele poderia ter feito dessa maneira, mas ele não fez. E sabem por que ele não fez? Primeiro, porque o Código Civil de 2002 não tem essa incumbência de realmente trazer conceitos doutrinários para o seu bojo. Isso é o primeiro ponto. Agora, para além disso, a verdade é que o Código Civil de 2002, dentro dessa perspectiva de operabilidade, quer, como eu já disse, estou agora repetindo, resolver as situações. E atenção, pessoal, até antes do Código Civil de 2002, havia aqui inúmeras controvérsias doutrinárias sobre o que seria a prescrição e sobre o que seria a decadência. Algumas dessas controvérsias, aliás, remanescem até hoje. Elas foram aqui, em boa parte, resolvidas, mas algumas delas remanescem até hoje. Então, notem, o Código Civil de 2002 ele teve uma excelente oportunidade para, pelo menos nas situações concretas, resolver, ou no mínimo dos mínimos melhorar, aquela celeuma que existia na doutrina para diferenciar o que era prescrição e o que era decadência. Bom, mas por que diferenciar? Mais para frente vocês vão perceber, gente, que algumas regras que dizem respeito à prescrição não se aplicam à decadência. Aliás, muitas regras que dizem respeito à prescrição não se aplicam à decadência e vice-versa. São institutos, como eu disse, que têm semelhanças, mas eu também vou dizer que tem esses institutos diferenças entre si. E, portanto, cada um deles acaba tendo regras específicas a eles aplicáveis. Isso é absolutamente natural. E o que acontecia, então? O que acontecia é que a doutrina queria diferenciar, mas não conseguia fazer essa diferenciação de forma adequada. Não conseguia, por mais que tentasse. Os autores falavam e não conseguiam resolver. Então, o que veio, por exemplo, o Código Civil de 2002 e fez? Vejam que interessante. O artigo 189 do Código Civil, sim, do Código Civil de 2002, ele deixa claro aqui para nós a seguinte redação. Atenção, o que diz o 189 do Código Civil? O 189 do Código Civil fala assim, não tem o teleprompter, viu, gente? Isso aqui são sequelas de um ex-concurseiro, que até hoje, mesmo já tendo aqui o seu exercício na Procuradoria há mais de 10 anos, até hoje ainda tem vários dispositivos decorados, viu, gente? Faz parte, tá? Vocês vão passar por isso um dia, ou vocês podem, inclusive, estar passando por isso nesse momento. Mas vamos lá, o que diz o 189 do Código Civil? Ele fala textualmente o seguinte: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Pode parecer aqui algo bobo,
pode, inclusive, isso passar despercebido por aquela pessoa que tem o primeiro contato com esse dispositivo. Mas esse dispositivo ele tem várias situações interessantíssimas, e aquela para a qual eu quero chamar a atenção agora é a seguinte: vejam, o 189 fala de prescrição, e ele disse que a prescrição ocorre nos prazos referidos nos artigos 205 e 206 do Código Civil de 2002. Pessoal, isso aqui é uma situação relevantíssima. Por quê? Porque se são prescricionais os prazos dos artigos 205 e 206 do Código Civil, logo, por uma interpretação a contrário senso, por exclusão, nós haveremos de convir que quaisquer outros prazos que eventualmente sejam mencionados no Código Civil de 2002, mas que não estejam nem no artigo 205, nem no artigo 206, haverão via de consequência de ser decadenciais. Então, notem como que o Código Civil de 2002 ele trata a diferenciação entre prescrição e decadência, sem aqui trabalhar o conceito de um e sem trabalhar o conceito de outro, mas trabalha essa situação de modo absolutamente o quê? De modo absolutamente objetivo. Dentro do Código Civil de 2002, se nós estivermos diante de um prazo do 205 ou do 206, nós estamos diante de uma situação que diz respeito à prescrição. Agora, se nós estivermos diante de qualquer outro prazo que não seja mencionado nem no 205 nem no 206, nós estaremos diante de um prazo de natureza decadencial. Então vejam que interessante. Vocês aqui agora comigo, que talvez estejam tendo o primeiríssimo contato com esse assunto da prescrição e da decadência, mesmo ainda não tendo estudado absolutamente não, mas quase nada sobre um ou sobre outro instituto, só de vocês saberem isso, vocês já conseguem, pelo menos em 99% dos casos, saber se a situação é de prescrição ou se a situação é de decadência. De novo, se nós estivermos falando de uma situação referente ao Código Civil, se o prazo estiver ali constando ou no 205 ou no 206, esse prazo tem natureza prescricional. Se for, todavia, qualquer outro prazo do Código Civil de 2002, esse prazo terá natureza decadencial. E notem, então, como que isso é um exemplo excelente da aplicabilidade no Código Civil de 2002 do princípio da operabilidade. É ou não é, hein, gente? Eu acho que é, viu? Aliás, eu não acho, não. Aliás, eu tenho certeza absoluta. Não é verdade, gente? Pessoal, tá dando para acompanhar aqui um pouquinho? Tá tudo bom? Estão ligados? Então vamos tomar um golinho d'água aqui para a gente prosseguir. Acabei não deixando a água já na minha caneca, mas a gente vai preparar aqui. Professor também é filho de Deus, né? Professor também merece tomar a sua aguinha, não é mesmo, gente? Só um minutinho. Vamos que vamos prosseguindo? Então vamos lá. Bom, eu já fiz aqui um breve brainstorm sobre aqui questões referentes à prescrição e decadência, mas agora eu começo realmente a trabalhar os institutos cuja compreensão é essencial para que vocês compreendam, via de consequência, outros institutos que são especificamente, como eu já venho falando a exaustão, a prescrição e a decadência. É como se fossem aqui subinstitutos que vocês têm que dominar, tá? Então, a gente já está se preparando para falar disso, nós vamos aqui trabalhar isso com muito cuidado, nós vamos trabalhar isso aqui com bastante grau de detalhamento, tá? Mas o que me é importante trabalhar desde já? Eu quero falar com vocês aqui, em primeiro lugar, sobre alguns fundamentos aqui no que diz respeito ao assunto da prescrição. Então, vamos lá, gente. Nós estamos trabalhando do começo. Nós vamos aqui falar, em primeiro lugar, sobre prescrição e depois nós vamos falar sobre decadência. Paulo, mas se eu optou por falar primeiro dos dois institutos, por quê? Porque, em primeiro lugar, gente, eu tentei trazer para vocês o quê? Tentei trazer para vocês aquilo que aproxima esses dois institutos. E o que é o principal ponto de aproximação entre esses institutos? Repito, o fato de ambos guardarem relação com a passagem do tempo
e o fato de ambos guardarem relação com o quê, pessoal? Com o fato de alguém ter se mantido inerte, de alguém ter se mantido parado, beleza? Esse é o principal ponto de aproximação entre os institutos. A partir de agora, eu começo a focar especificamente no assunto da prescrição, tá? E depois nós vamos trabalhar a decadência. Pode ser que em alguns momentos eu tenha que fazer menção a ambos os institutos de forma comparativa, mas primeiro aqui nós teremos um enfoque na prescrição, depois na decadência, e quando estiverem explicados todos esses aspectos, eu, inclusive, vou ter o cuidado de trazer para os senhores e para as senhoras uma tabela com as principais diferenças entre a prescrição e a decadência. Vamos lá, pessoal? Vamos que vamos? Então, começando, a gente vai falar um pouquinho sobre prescrição. Afinal de contas, meus caros, será que a prescrição é justa? Eu já disse que a prescrição diz respeito ao fato de alguém perder algo, aqui nós estamos falando de prescrição extintiva, não é mesmo? Prescrição aquisitiva é assunto para outro tema, né? É questão referente aqui a direitos reais, nós não estamos falando de direitos reais, nós estamos focados na parte geral do Código Civil, então estou falando de prescrição extintiva. Algumas pessoas, às vezes, indagam o seguinte ao professor em sala de aula: Ô Paulo, mas a pessoa perde algo porque ela não correu atrás desse algo. Basicamente é isso, não é? É, passa por aí. Mas, ô Paulo, isso não seria algo ruim, né? A pessoa ali, por exemplo, ela não cobra uma dívida, aí, pelo fato de ela não cobrar dentro do prazo, ela não vai mais poder ali exigir aquela dívida, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Daqui a pouco eu vou descer a detalhes, tá? Mas e aí, Paulo, isso não seria injusto? Bom, pessoal, para alguns isso pode sim parecer injusto, e de fato, na prática cotidiana, nós vemos algumas situações pontuais em que a gente pode até realmente ter alguma sensação de injustiça. Isso às vezes acontece, não vou negar. Mas a questão aqui é a seguinte: a questão, pessoal, é que o Instituto da Prescrição tem por seu detrás vários fundamentos, e esses fundamentos, gente, eles vão realmente justificar a razão de ser da existência de prescrição. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Qual que é o fundamento que eu diria ser o principal no que diz respeito à prescrição? Eu vou falar com vocês, gente, de algo que é muito importante para o direito como um todo e que, infelizmente, no Brasil, muitas vezes é colocado em segundo plano. Eu estou falando neste momento exatamente no assunto da segurança jurídica. É, pessoal, quem aqui tem um pouquinho de vivência, não só no direito, mas fora do direito, sabe muito bem a quantidade de problemas que nós brasileiros sofremos pelo fato de aqui nós termos um cenário, sim, de gravíssima insegurança jurídica. Pessoal, nós já conhecemos aqui inúmeras expressões, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou dizer aqui alguns exemplos. Vocês já ouviram falar, por exemplo, em loteria do judiciário? Paulo, isso existe? Existe, pessoal, existe. Eu não estou aqui fazendo uma crítica à magistratura, estou fazendo uma crítica ao próprio sistema que acaba sendo pródigo em dar espaço para esse tipo de loteria. Quantas não são as vezes em que pessoas que vão ali estar diante de situações jurídicas ou absolutamente iguais ou muito, muito semelhantes, aí uma delas ajuiza uma ação, cai ali por distribuição no juiz A, essa pessoa ganha ali uma sentença de procedência. Agora a outra distribuiu ali uma ação, às vezes com os mesmos termos, tá? Às vezes foi até o mesmo advogado que distribuiu, trocou só os nomes, tá? Aí cai no juiz B, e aí o pedido dessa pessoa é julgado improcedente. Isso acontece ou não acontece, gente? Sim, no Brasil, infelizmente, isso acontece com grande frequência. Nós temos um sistema, ainda não estou discutindo aqui as causas como um todo, aliás, não ainda, né? Nem é meu objetivo aqui agora discutir isso. Mas um sistema que é pródigo em permitir aqui situações como essa que eu mencionei, tá? Isso acontece aqui muito. Mas notem, eu quero que vocês pensem aqui no seguinte: eu estou falando de segurança jurídica, né? A falta de segurança jurídica traz prejuízos para nós brasileiros? Vários, vários.
quem inclusive aqui tem alguma vivência negocial, sabe que isso afasta até mesmo investimentos estrangeiros no Brasil. Quantas não são as pessoas que muitas vezes querem investir no Brasil e que, descobrindo que o Brasil tem tanta insegurança jurídica, acabam ficando afugentadas? Acontece muito. A pessoa pensa assim: ah, mas se eu investir meu dinheiro no Brasil, não tem segurança, não? Se a ação cair, por exemplo, no juiz A, vai ser julgada assim, se cair no B, vai ser julgado de outro jeito, se cair no C, vai ser diferente? Acontece isso, viu? Falou, não quero investir nesse lugar, não. Tá? Então, assim, é claro que eu estou sendo simplório, é claro que eu estou simplificando, não é só isso que diz respeito à insegurança jurídica ou à segurança jurídica, tá? Mas com isso, eu acho que eu consigo deixar claro para os senhores e para as senhoras o quê? Que segurança jurídica é, de fato, uma situação muito importante, não só dentro do direito, mas também fora do direito. Eu acho que isso aqui fica bastante claro, não fica, pessoal? Mas vamos lá. Pensem agora em termos de segurança jurídica. Suponhamos, pessoal, suponhamos que, por conta de alguma situação jurídica, Zezé me deva 10 milhões de reais. Suponhamos aí que Zezé tenha descumprido alguma cláusula contratual e me deva 10 milhões de reais. Tá certo? Se eu não cobrar do Zezé dentro do prazo que a lei me dá para fazer essa cobrança, eu já vou adiantar para vocês que eu acabarei tendo aqui os reflexos da incidência do Instituto da Prescrição, tá? Eu ainda não estou falando quais são esses reflexos, eu vou detalhar daqui a pouquinho. Mas notem, se eu tenho ali um prazo para fazer a cobrança da dívida e não cobro dentro desse prazo, a minha inércia vai trazer efeitos jurídicos. Agora pensem, e se não existisse a prescrição? E se não existisse um prazo para que eu saísse aqui daquela cama, né? Ou talvez daquele berço em que eu estou deitado, né? Eu estou ali deitado eternamente em berço esplêndido, tá? Imaginem só, eu estou eternamente deitado, eu não corro atrás do meu direito. Vocês já pensaram se esse meu direito não estivesse sujeito a um prazo? Como que ficaria essa segurança jurídica? Será que haveria segurança jurídica ou será que não haveria segurança jurídica num caso como esse? Com a devida vênia, gente, eu nesse ponto me inclino entre as pessoas que entendem inexistir segurança jurídica se não houver prescrição. Então, notem, se não existisse prescrição, nós teríamos um cenário de gravíssima insegurança jurídica. Por quê? Porque aí as pessoas poderiam ser cobradas a qualquer tempo por quaisquer dívidas e não poderiam nem mesmo, eventualmente, colocar a cabeça no travesseiro tranquilas, pensando assim, olha, eu não devo nada a ninguém. Ah, Paulo, mas o cara deve, ele tem que pagar. Calma, gente, deve, tem que pagar, concordo, tá? Aliás, na minha trajetória profissional, não estou falando como docente, não estou falando como professor, não. Estou falando como advogado público, estou falando como procurador do município de Belo Horizonte. Na minha vida cotidiana, na maior parte das vezes, eu atuo defendendo o município, estando o município na qualidade de credor, tá? Estando o município na qualidade de credor. E quando eventualmente acontece uma situação de prescrição ali que prejudica a municipalidade, é claro que eu fico triste, tá? Então eu não estou aqui falando como uma pessoa que habitualmente advoga para devedor. Não, muito pelo contrário, eu estou falando aqui tecnicamente. Eu estou dizendo como docente que se não existisse o Instituto da Prescrição, nós teríamos um cenário de gravíssima insegurança jurídica. Pensem no caso do Zezé. Suponhamos que eu ficasse ali por longos e longos e longos e longos anos sem cobrar a dívida. O Zezé já está tranquilo, porque ele falou assim: ah, o Paulo não cobrou de mim até hoje, então ele não vai cobrar mais. Aí do nada eu apareço cobrando. Vocês já pensaram se não existisse o Instituto da Prescrição? A pessoa ali não teria nenhum tipo de proteção contra uma demanda que aparecesse, sei lá, daqui a 50 anos. Será que isso seria razoável? Será que seria razoável exigir, por exemplo, de um devedor que guardasse, que fizesse que fizesse uma provisão de patrimônio para pagamento de uma dívida mesmo depois de passados 50 anos? Será que seria razoável isso? Pessoal, de novo, por mais que eu habitualmente advogue para alguém que normalmente está na qualidade de credor e não de devedor, eu digo aqui para vocês que isso não seria nem um pouquinho razoável, não.
é natural que haja ali um instituto, como é o caso da prescrição, para quê, gente? Para conferir segurança jurídica em casos como esse que eu citei, pelo fato de o credor ter se mantido inerte por um prazo muito longo. Se o credor, então, se mantém inerte por um prazo muito longo, ainda não estou falando qual que é o prazo, viu, gente? Os prazos prescricionais nós vamos estudar oportunamente. Mas o credor, então, se mantém inerte por um prazo superior àquele que a lei prescreve, qual que vai ser a consequência? A consequência será, evidentemente, o aperfeiçoamento da prescrição. Beleza, gente? Está dando para entender, então, a importância aqui desse instituto jurídico, que é o Instituto da Prescrição? Tranquilo? Bom demais? Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, pessoal, avançando então mais um pouquinho. Será que a questão da segurança jurídica é o único fundamento da prescrição? Não, nós temos outros. Mas, a meu ver, como eu já destaquei, esse que é aqui o assunto referente à segurança jurídica é o principal dos fundamentos. Mas os autores ainda falam em outros? Sim. Os autores ainda falam em outros fundamentos aqui para a prescrição, como, por exemplo, os seguintes, pessoal. Existem autores que vão aqui justificar a prescrição extintiva como sendo, inclusive, uma forma de se punir aquele credor que não vai atrás do seu crédito no prazo que a lei estabelece, tá? Alguns, inclusive, colocam aqui a prescrição como uma faceta punitiva para aquele credor que não corre atrás do seu crédito, tá? Acontece isso, gente? Acontece, tá? Outros autores, eles falam aqui na prescrição como dizendo respeito a um assunto de interesse público. Nesse ponto, pessoal, referente a essa ideia de interesse público, eu vou dizer para vocês que, quando a gente fala em interesse público, a gente acaba desembocando no quê? Naquele primeiro fundamento que eu destaquei, que é a própria segurança jurídica. Vocês concordam comigo que a segurança jurídica é algo que é revestido de interesse público? Sim. Vou falar mais, gente, a questão da estabilização do direito. Ah, Paulo, mas isso também tem a ver com interesse público? Perdão. Sim, com interesse público também, mas isso aqui também tem a ver com segurança jurídica? Também. Então, igualmente nesse ponto, a gente desemboca na questão da segurança jurídica. Então, é por isso que eu destaco aqui para vocês a questão da segurança jurídica como sendo a principal situação de fundamento aqui do Instituto da Prescrição. Existe uma outra situação, gente, que eu particularmente nem gosto tanto de listar, mas é importante eu falar porque vai que vocês de repente estão fazendo uma prova e o seu examinador pensa dessa maneira que eu estou dizendo, mas no âmbito do direito civil eu não considero isso mais adequado. De qualquer maneira eu trago para vocês. Muitos então consideram aqui a prescrição, tá, como uma forma de castigo ao credor que não corre atrás do seu crédito, um castigo à negligência desse credor, tá? Eu não gosto muito de falar nisso, por quê? Porque com a devida vênia, gente, não cobrar uma dívida, em princípio, é um ato puramente lícito. É, pessoal, se eu tenho ali, por exemplo, um crédito, tá? Suponhamos que alguém esteja me devendo 10 mil reais. Se eu não cobrar esses 10 mil reais, em princípio, essa minha não cobrança é uma conduta totalmente ilícita. Eu cobro se eu quiser. Se a minha conduta é lícita, se a minha conduta é permitida pelo direito, por que causa, motivo, razão ou circunstância eu seria castigado pelo fato de não cobrar ali esse meu crédito, certo? É mais ou menos assim que eu penso. Eu considero, então, que nós falarmos na prescrição como sendo um castigo não seja aqui a perspectiva mais adequada. Como que eu vou ser castigado por algo que a lei me permite fazer? Estão percebendo? Observação, gente. Causa, motivo, razão ou circunstância, homenagem ao professor Girafales, né? Que de alguma maneira deve ter marcado vocês, hein? Quem é que não gosta de Chaves? Quem é que não gosta desse seriado tão bacana, né, gente? Eu mesmo sou fã aqui do seriado Chaves. E eu vou dizer para vocês que em alguns pontos eu inclusive me inspiro até no professor Girafales, claro, nos pontos positivos que a gente enxerga, né? Não nos pontos negativos.
Evidentemente, eu não vou ficar irritado com os meus queridos alunos e com as minhas queridas alunas e eu não vou falar tá. Não, isso eu não posso fazer. Tá? Isso aqui está fora de moda, tá certo? Mas será que eu posso, de repente, aqui utilizar-me de alguns recursos didáticos do professor Girafales? Sim, gente. Até no professor Girafales a gente encontra algumas situações didáticas muito interessantes. Mas vamos que vamos. Segunda observação aqui para vocês. Segunda observação aqui para vocês. Por que eu disse que normalmente não cobrar uma dívida é uma conduta lícita? Por que eu falei normalmente? Pelo seguinte, pensem comigo. Será que não cobrar uma dívida pode eventualmente prejudicar terceiros? Na maior parte das vezes não prejudica não, mas pode excepcionalmente prejudicar terceiros? Pode. Pensem no seguinte, suponhamos que eu não tenha absolutamente nenhum bem no meu patrimônio, mas eu tenho um direito. Eu tenho o direito de receber do Zezé 10 mil reais. Tá bom, gente? Eu tenho o direito de receber do Zezé 10 mil reais. Tranquilo? O Zezé me deve 10 mil reais. Só que eu também devo para uma outra pessoa 5 mil reais. Se eu não receber os 10 mil do Zezé, eu não vou ter condições de pagar os 5 mil para outra pessoa para quem eu devo. Então, notem que num caso como esse, pode ser que eu não cobrar ali o Zezé prejudique aquela pessoa para quem agora eu devo. Notem, eu tenho aqui o direito de cobrar do Zezé 10 mil e eu devo 5 mil para outra pessoa. Se eu não receber os 10, eu não tenho como pagar os 5. Logo, numa situação excepcional como essa, pode ser sim que o fato de eu não cobrar a dívida gere prejuízo para terceiros. Paulo, como que o direito trata isso? Eu vou falar como que o direito trata isso no momento oportuno. A gente vai ter aqui um momento em que nós iremos trabalhar isso. Talvez não ainda neste primeiro módulo de 50 minutos. Talvez no próximo, até quem sabe nos próximos, nos outros. Tudo bem, gente? Vamos com calma, eu estou sem pressa. Tá? Nós teremos aqui todo o tempo do mundo para trabalhar esses assuntos relevantíssimos que nós estamos começando a trabalhar agora. Combinadíssimo, gente? Bom demais? Posso prosseguir? Então vamos lá, vou tomar uma aguinha e em seguida a gente prossegue. Bom, meu povo, bom, minha pova. Paulo, você fala essas coisas assim por quê? É para fingir que eu sou gente boa, viu, gente? Só estou fingindo, eu não sou gente boa, não. Quando eu estou aplicando prova para os meus alunos, eu sou muito cruel. Tá bom, gente? Eu não perdoo. Pessoal, Deus perdoa. O Paulo, na hora da prova, não perdoa. É mais ou menos isso. Mas vamos prosseguindo aqui, meus caros. Vamos lá. Eu disse então para vocês aqui um pouquinho sobre os fundamentos do Instituto da Prescrição. Mas agora, para nós prosseguirmos no estudo aqui da prescrição, é importantíssimo que nós trabalhemos alguns conceitos base para finalmente nós chegarmos ao conceito de prescrição propriamente dito. Tá bom, pessoal? Primeiro nós vamos trabalhar alguns conceitos base para finalmente nós entrarmos no conceito de prescrição propriamente dito. Então vamos lá, gente. Nós vamos começar do começo. Vamos começar a partir do artigo 189 do Código Civil, que é o primeiro a trabalhar aqui o Instituto da Prescrição. Vamos lá, pessoal? O que diz 189? Ele diz o seguinte: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Então vejam, o artigo 189, ele faz menção em primeiro lugar a um instituto cujo significado vocês talvez ainda desconheçam. Notem que o 189 ele diz que violado o direito, nasce para o titular a pretensão. Nasce para o titular a pretensão. Mas, afinal de contas, o que é essa tal pretensão? Bom, pessoal, nós vemos, às vezes, até hoje, algumas pessoas fazendo confusão sobre qual seria o significado de pretensão. Não façam confusão, por favor. Eu quero deixar claro de antemão para vocês que pretensão é um instituto de direito material.
assim como também o é o próprio Instituto da Prescrição, e já vou adiantando, assim como também o é o Instituto da Decadência, tá? Paulo, como assim? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Quando a pessoa estuda direito, talvez eu esteja até chovendo no molhado para quem tem aqui um estudo um pouquinho mais avançado, mas essa aula, meus caros, ela visa aqui a realmente começar do começo. Se eu estiver aqui, eventualmente, falando algo que você já domine, você pode avançar aqui a aula, não tem problema não. Mas vamos lá, pessoal. Basicamente, para fins didáticos, nós costumamos ver dentro do direito uma diferenciação entre o que seja direito material e o que seja direito processual. Hoje é bastante claro para nós que tanto o direito material como o direito processual, ambos acabam tendo e de fato têm autonomia científica. Hoje não existem dúvidas sobre isso. No passado, todavia, havia até algumas nomenclaturas absolutamente preconceituosas sobre eventual diferenciação entre o que a gente chama hoje de direito material e direito processual. Às vezes, até quando eu estou querendo brincar com os meus amigos, com os meus queridos colegas docentes processualistas, eu faço assim aquela piadinha de mau gosto, tá, pessoal? Eu vou lá e falo assim: olha, essa matéria que você dá é direito adjetivo, eu dou a matéria de direito substantivo. Gente, eu falo isso só para brincar. É claro que essa diferenciação que falava em direito substantivo para o direito material como sendo aquele direito importante, e o direito adjetivo para o direito processual como sendo um mero apêndice do direito material, isso não mais existe, tá? Hoje é bastante claro para nós, repito, que tanto o direito material ele tem autonomia científica, como também o tem o direito processual. Isso para nós é bastante evidente hoje. E notem, quando a gente fala em direito material, nós estamos falando aqui em institutos, por exemplo, de direito civil, de direito penal, de direito administrativo, de direito tributário, entre outros. Já quando a gente fala aqui de institutos de direito processual, nós estamos falando, por exemplo, de processo civil, nós estamos falando, por exemplo, aqui de processo penal, nós estamos falando, por exemplo, aqui de processo do trabalho. Muitas pessoas falam hoje em processo tributário, tanto do ponto de vista administrativo como do ponto de vista judicial, tá? Mas o que eu quero deixar aqui claro para vocês? Eu quero deixar claro para vocês que quando nós estivermos diante de uma situação de prescrição e de decadência, nós estamos falando de direito material. Então, notem, quando nós estamos falando disso em relações privadas propriamente ditas, privadas estrito sensu, nós estamos falando aqui de institutos de direito civil e ponto final, tá? Ah, Paulo, mas isso não tem nada a ver com processo. Não, não, pessoal, não. Prescrição e decadência são institutos de direito material. Paulo, mas no passado alguns defendiam que era direito processual? Defendiam, tá? Paulo, mas algumas pessoas defendem que prescrição e decadência têm uma natureza híbrida. Sim, alguns defendem. Mas aqui, meus caros, eu vou dizer para vocês algo que, inclusive, está expresso na lei. Sim, aqui eu vou me valer, com o perdão aqui, eventualmente, de vocês, eu vou me valer aqui da literalidade da lei. Primeiro, aqui no direito civil, no Código Civil, a gente tem regulado o Instituto da Prescrição e da Decadência. Isso já é uma pista muito relevante de que nós estamos tratando de um instituto de direito material, porque, afinal de contas, está sendo tratado aqui no Código Civil, tá? Não bastasse isso, desde já o Código de Processo Civil de 73 já era bastante claro, já era, aliás, expresso o Código de Processo Civil velho, no que se repete agora no CPC de 2015, o seguinte: já se falava naquela época, primeiro na nomenclatura bem antiga, que em o juiz reconhecendo a existência de prescrição ou de decadência, deveria haver uma sentença de extinção do processo com julgamento de mérito. Isso era na redação originária do CPC de 73. Depois alterou-se essa terminologia para extinção do processo com resolução de mérito, quando houve ali as reformas e quando a gente passou a ter processo sincrético. E da mesma maneira, essa mesma lógica existe hoje no Código de Processo Civil de 2015. Então, notem, o próprio Código de Processo Civil é expresso, é claro, é taxativo, em dizer que o quê, pessoal? Que prescrição é assunto de direito material,
porque nesse caso há resolução de mérito, resolve-se o mérito, tá bom? E decadência da mesma maneira, tá? Beleza? Notem, vocês então já sabem agora, vejam só, que prescrição é instituto de direito material, decadência também, a gente ainda não está falando com detalhes em decadência, a gente está focando na prescrição. E mais, se a prescrição como um todo é um instituto de direito material, vocês haverão de convir comigo que essa situação desse subconceito, na verdade não subconceito, né? Desse outro instituto que vocês têm que dominar para entender o que é prescrição, que é o instituto da pretensão, eu não conceituei ainda, vou conceituar daqui a pouquinho. Mas esse instituto da pretensão por um imperativo lógico também haverá de ser um instituto de direito material. Então, notem, pretensão é instituto de direito material, até porque, se não o fosse, nós teríamos, melhor dizendo, uma contradição dentro da própria noção de prescrição. Se a pretensão dissesse respeito a direito processual, a prescrição também diria respeito a direito processual, o que eu repito para vocês não é verdade. Beleza, gente? Então, notem, o tempo deste nosso módulo chegou ao final, tá? Até onde que eu fui aqui com vocês? Eu fui com vocês até o ponto em que eu deixei claro que prescrição é instituto de direito material e que pretensão também é instituto de direito material. Qual que vai ser a primeira coisa que eu vou abordar na nossa próxima aula? Vou abordar com vocês o que é pretensão, porque a partir do momento que vocês entenderem melhor o que é pretensão, vocês já vão começar a entender, afinal de contas, o que é a chamada prescrição. Beleza? Breve resumo dessa aula aqui que nós acabamos de ministrar. Nessa aula, nós trouxemos aqui alguns aspectos introdutórios, comuns tanto à prescrição como à decadência. Falamos que ambos os institutos dizem respeito à passagem do tempo associada à inércia de um titular, tá? E também trabalhamos aqui, especificamente no que diz respeito à prescrição, os seus fundamentos. Em seguida, gente, eu comecei a trabalhar o artigo 189 do Código Civil, dizendo para vocês que ele fala o seguinte: violado o direito, nasce para o titular a pretensão. Pretensão é essa que se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Mas aí, Paulo, afinal de contas, o que é pretensão? Pessoal, é o que vocês vão aprender aqui em seguida, não na mesma hora, como diria o Chaves, mas neste mesmo canal. Gente, próxima aula vocês vão aprender aqui devidamente o que é pretensão e em seguida eu vou conceituar com mais detalhes, vou explicar, afinal de contas, o que é prescrição. Pessoal, muito obrigado. Valeu, 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 valeu.